Ei, ei, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a professora Milka Klein da Escola Alternativa. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai trabalhar a disciplina de matemática. Lembrando, essa aula é para quais alunos? Alunos do quarto ano único, tá? Então, a tia aqui deixa um grande beijo, tá? Para a gente iniciar a aula. Lembrando que a gente está trabalhando o capítulo 11 ainda, porém a segunda parte, então é a parte do encerramento, onde a gente vai concluir as explicações aí e realizar várias situações, problemas. Tudo bem? Então, espero que vocês estejam num ambiente calmo, tranquilo, confortável, tá certo? Um ambiente que, se possível, usem fones de ouvido, tá certo? Para que o ambiente externo, os sons externos não interfiram tanto na compreensão. Tá? Temos muitas atividades para realizar hoje, a videoaula vai ser um pouco maior, tá certo? Então, eu vou pedir que vocês prestem atenção. Por que ela vai ser maior? Porque a tia vai realizar muitas atividades via videoaula. Então, eu vou precisar que vocês interajam bastante. Como assim? Realiza as atividades, pega o lápis, pega a caneta, pega o caderno, pega o livro, vai fazendo os cálculos para ir acompanhando, aí desenvolvendo o aprendizado que é necessário para conseguir concluir esse capítulo 11 aí com êxito, tá certo? Lembrando, as questões que tiverem dificuldades, assinale aí, marque, anote no seu caderno, tá? E junto com isso, durante a videoaula Meet, a gente vai tirar essas dúvidas, tudo bem? Lembrando, quais são os conteúdos que eu vou abordar nessa parte 2? A gente vai falar sobre as situações e problemas envolvendo números decimais. Vou realizar algumas atividades, como eu já disse, né? A gente tem um capítulo aí extenso, vamos trabalhar bastante. Eu tenho a seção Ler e Descobrir, onde eu vou falar sobre os saltos extraordinários, e a gente vai trabalhar com um livro suplementar. Eu vou pedir que só saia da videoaula quando eu me despedir, tá certo? A partir do momento que eu me despedir, dizer que tchau, até a nossa aula, a nossa reunião via Meet, até mais, acabou a aula. Quando eu me despedir de vocês, é que vocês encerram a videoaula, tá? Para evitar que vocês não encerrem a videoaula antes de concluir as atividades, tá? Porque a gente tem um livro suplementar. Lembrando que as atividades que são contempladas nas videoaulas, a gente não vai retrabalhar todas elas na aula via Meet. A gente vai tirar as dúvidas da maioria delas. Então, por isso que eu fico pedindo a vocês que façam as devidas anotações, para que eu possa saber quais são aquelas questões que vocês tiveram dificuldade, mesmo com o acompanhamento meu na hora da resolução, mesmo apresentando as soluções e explicando como deveriam ser realizadas. Tá certo? Então, vamos lá? Bom, como sempre, eu abro a página, né? A gente vai começar pela página 23, tá certo? A gente tem a imagem aí da página 23, e é através dela que eu vou iniciar. Lembrando, a gente está falando muito sobre números decimais, então esse capítulo trabalha muito sobre os números decimais, aqueles números que vêm depois da vírgula. São números menores que um inteiro, tá? Então, a gente tem os décimos, que são divididos em 10 partes, e a gente tem os centésimos, que são divididos em 6 partes, tá certo? Então, vamos lá na segunda questão para a gente iniciar. Segunda questão. Então, já com seu caderno, lápis e borracha, preste atenção na tia. Observe como Leonardo, aluno do quarto ano, registrou os cálculos que fez para determinar a quantia que os irmãos Ítalo e Tiago economizaram juntos. Lembrando que essa atividade já foi realizada na videoaula anterior, tá? Onde eu pedi para vocês realizarem em casa e durante a aula via Meet, eu fiz as correções dela, tudo bem? Só que agora, o Leonardo, ele registrou os mesmos cálculos de forma diferente, tá? Eu já consigo ver aí que a gente tem uma teia, né? Uma desconexão, a gente tem uma desconstrução desses números aí, onde ele separa números inteiros de um lado e números, né, números decimais do outro. Observa só para mim. A gente tem o valor de 16 inteiros, tá? E 50 centésimos, ok? Compreendido? Muito bem. 16 inteiros e 50 centésimos. O que que ele fez aqui? As linhas azuis, eu consigo observar que ele separou o que é inteiro, tá? Depois, ele fez a decomposição desses números. Então, é 16 inteiros de um lado, mais o número decimal do outro, 50 centésimos. Realizou a operação matemática de soma, repetindo aí o sinal da operação, e em seguida ele fez 16 inteiros e 75 centésimos. Decompôs também o número, como? Ele separou números inteiros de um lado, números decimais do outro. Como assim? 17 inteiros ele colocou na linha azul, aqui embaixo, mais o sinal de mais, né? Porque ele decompôs o número,
e em seguida ele botou os 75 centésimos, ok? Ok, então ele fez a primeira decomposição dos números, decompôs, separando o quê? Números inteiros dos números decimais, ok? Na segunda linha, aqui, ó, tem aqui o cálculo matemático, a gente tem a primeira linha, né, onde ele fez a primeira decomposição, e a gente tem a segunda linha. Nessa segunda linha aqui da operação matemática, o que eu consigo identificar? Acompanhando o raciocínio das linhas azuis, eu consigo entender que ele juntou, ó, uma linha contra a outra. Então, houve uma junção. Ele juntou é a operação de soma. Então, ele pegou os 16 inteiros mais os 17 inteiros, obtendo 33 inteiros, ok? Somou novamente, ó, repetiu o sinal de mais aqui abaixo. E em seguida, ele pegou as linhas verdes, que representam os números decimais, e também juntou, uniu. Sendo assim, ele fez uma operação matemática de adição, tá ok? Então, ele fez 50 inteiros mais 50 centésimos, né? Perdoe, mais 75 centésimos, obtendo 1 inteiro e 25 centésimos, tá? Só fazer a conta de mais. 50 centésimos mais 75 centésimos, 1 inteiro e 25 centésimos. O que acontece? A partir desse momento, eu já não tenho mais o que unir. Então, eu não tenho mais inteiro para unir com inteiro, números decimais com números decimais. O que acontece? A gente já está na última reta. Sendo assim, a partir desse momento, eu vou fazer o último cálculo matemático, que é fazer o quê? Unir os dois últimos números. Então, agora eu vou somar os 33 inteiros mais 1 inteiro e 25 centésimos, obtendo, assim, 34 inteiros e 25 centésimos. Vê que a tia está destrinchando aí a explicação. O que é que eu quero que você me diga? Eu quero que você me explique qual foi o raciocínio do Leonardo. O que ele imaginou na hora de começar a fazer essa operação matemática? Ele fez o método padrão? Não, fato. Ele fez aí uma teia diferente, tá? Fez uma desconstrução. A tia quer que você me explique, depois de eu ter destrinchado toda essa atividade, eu quero que você me explique qual foi o raciocínio, como é que o Leonardo pensou. O Léo pensou como na hora de começar a realizar essas operações matemáticas? Ele fez o que primeiro? Ele uniu ou ele separou? Separou o quê? Uniu o quê? E no final, o que ele fez novamente? Tá certo? Olha que a tia tá ajudando. Pausa o vídeo, para aí o vídeo, realize essa explicação sobre o raciocínio. Lembrando, explicação não são 3 palavras, 4 palavras. Você vai justificar, formular uma frase com um parágrafo, tá certo? O que o Léo fez para conseguir raciocinar desse jeito e obter mesmo assim, com essa teia todinha, com essa separação todinha desses números, ele conseguir ainda assim obter o resultado correto, tá? Pausa o vídeo, faz a atividade, depois volta comigo. Beijo, beijo. Bom, tendo compreendido que vocês pararam o vídeo, realizaram atividades, agora vamos lá. No raciocínio de Leonardo, o que é que ele acontece, né? Ele primeiro fez o quê? Ele primeiro fez a decomposição, ele não realizou a operação matemática, tá? Não fez a soma, ele não fez 16 inteiros e 50 centésimos mais 17 inteiros e 75 centésimos. Ele primeiro decompôs, então ele pegou o valor de 16 inteiros e 50 centésimos e decompôs, separando a parte inteira da parte decimal. Ele separou os 16 inteiros dos 50 centésimos. O mesmo ele fez com os 17 inteiros, separou dos 75 centésimos. Tudo bem assim? Depois ele juntou, fez a conta de soma entre os números inteiros e depois ele fez a conta de soma entre os números decimais. E por fim, somou o resultado dos números inteiros e os números decimais. Bem simples. É um outro método de realizar essas operações matemáticas de números decimais, números mais complicados, de forma simples, tá? Sem precisar fazer tantos cálculos matemáticos complexos, tá certo? É um outro estilo de cálculo matemático. É obrigatório na prova de fazer esse modelo? Não, não é obrigatório na prova, tá certo? Ele é necessário que vocês compreendam como está sendo realizado, para que vocês tomem para si a oportunidade de decidir qual método para vocês é mais interessante, mais prático de realizar. Tudo bem assim?
Então, aí na explicação ele fala que Leonardo decompôs as quantias, sim, primeiro ele decompôs, ele não fez cálculo de soma, não. Ele primeiro decompôs, separou o quinteiro de um lado, o número decimal do outro, depois somou todas as partes inteiras, depois somou as partes decimais e, por último, somou os resultados dos inteiros com os decimais, obtendo o resultado correto, 34 inteiros e 25 centésimos, né? Tudo bem? Vai pedir que você faça as devidas correções, faça o Czinho aí se acertou, se errou, marca o X, tá? E corrija, tá? Como eu falei. Precisa estar idêntico ao meu? Não, mas ele tem que contemplar as minhas explicações sobre o fato dele ele primeiro ter começado, iniciado essa operação aí, decompondo. Depois que ele decompôs, ele somou as partes inteiras e depois, separadamente, somou as partes decimais, obtendo os resultados tanto da parte inteira quanto da parte decimal, ele somou tudo, obtendo o resultado final. Tá certo? Vamos lá? Letra B. Compara o registro da operação que você fez no item B da questão anterior com o registro de Leonardo. Então, você vai pegar a atividade anterior, da página anterior, que você fez, né? Da página 22, e vai comparar agora com essa atividade de agora, tá? E eu quero que você me diz, eles se parecem? Os cálculos matemáticos se parecem? O que eles são diferentes, tá? Bom, o que eles se parecem? Vamos lá. O que eles têm em comum? No final de tudo, o que eles têm em comum? Preste atenção. No final de tudo, o que eles têm em comum? Onde eles se parecem? Vamos lá. E a última pergunta é, em que eles são diferentes? Porque ao mesmo tempo que eles são parecidos, né? Eles são tão diferentes. O que Leonardo fez de diferente da operação da página 22? Tá certo? Então, essa atividade aí a gente vai corrigir via aula Meet mesmo, tá certo? São respostas pessoais, eu quero saber de vocês, eu quero que vocês prestem atenção e interajam comigo, tudo bem? Beijo. Bom, terceira questão, olha que interessante. Luísa, colega da turma de Leonardo, tá? O Leonardo é aquele da página 23. Então, aí agora a Luísa entra na resenha. Luísa, colega da turma do Leonardo, percebeu que poderia usar o quadro posicional, tá? QVL, para adicionar os números decimais. A gente já estudou isso também, tá? A gente usar o quadro posicional, né? O QVL, que é o quadro de valor de lugar, também para adicionar esses números decimais. Tá aqui a imagem da atividade aqui, ele é feito para a gente observar. A gente tem os números decimais com as partes inteiras, tá? Aqui os números, as unidades simples, tá? Ó, unidade, dezena e centena. Aí a gente tem o uso da vírgula e logo em sequência, a gente tem, lembra os números que vêm depois da vírgula, eles são números menores que um inteiro. Então, a gente tem o primeiro número depois da vírgula, que ele é dividido em 10 partes, e a gente tem a segunda casa depois da vírgula, que a gente tem os números divididos em 100 partes, tá? Por isso que são centésimos, décimos, porque foi dividido em 10 partes, centésimos, porque um inteiro foi dividido em 6 partes. Tudo bem assim? Ele tem 100 partes, tudo bem? Vamos lá. A gente tem a operação matemática de 16 inteiros, tá? E 50 centésimos. Do mesmo jeito que eu tenho 17 inteiros e 75 centésimos. Então, eu consigo compreender que é o mesmo cálculo da atividade anterior. Obtendo, assim, 34 inteiros e 25 centésimos. Viu que o cálculo também está igual. Minha pergunta é a seguinte. Luiz adicionou os números decimais usando o algoritmo formal. Tá? Ele adicionou os números decimais usando o algoritmo formal. Quer dizer o quê? Que ele fez a operação tradicional de soma com os números decimais. Ela não deixou separado, ela juntou tudo, entendeu? O Léo, ele fez o quê? Separou. Já a Luísa, não. Ela juntou tudo, fez uma única operação matemática com tudo interagindo. Tanto a parte inteira interagindo direto com as partes decimais. Minha pergunta é essa. Tia Diana, é para conversar com um colega, lembre, você está no período de pandemia, você vai realizar essa atividade sozinha, depois a gente vai trabalhar via aula Meet, mas eu preciso que você realize. Minha pergunta é,
Anota aí o passo a passo dessa forma de calcular. Como é que ela fez? Ela começou por onde fazer o cálculo? Ela começou pela parte inteira ou pela parte decimal? Se ela começou pela parte decimal, vamos uma suposição. Ela começou a operação de matemática, de edição, pelos centésimos ou pelos décimos? O que sobrou aqui nos décimos? Ela manteve tudo embaixo ou ela passou para a próxima casa decimal? O que sobrou? É isso que a tia precisa saber, tá certo? Então, pausa o vídeo, realiza essa atividade, que daqui a pouco a tia Milka vai fazer o quê? Vai voltar com ela e fazer a devida correção. Então, beijo, beijo, pausa o vídeo que eu volto já. Bom, crente eu que vocês fizeram a atividade. Aqui a gente tem aí claro que a atividade ela é em resposta pessoal, mas aqui eu vou trazer de uma forma resumida, né, o que o livro está passando para vocês, a explicação. Eu já fiz a explicação de como ela foi organizando, tá? A gente está trabalhando aqui, o que a Luísa fez? Ela está organizando o QVL, que é o quadro posicional aqui. O que ela fez nesse quadro posicional? Ela já, além de ter o quadro posicional com a parte inteira, ela fez o quê? Adicionou a parte decimal, né? A gente já trabalhou como é que a gente adiciona a parte decimal no QVL, tá? Então, aí aqui a gente usa sempre depois da vírgula, em ordem, números que são divididos em 10 partes em décimos, na ordem dos décimos, e números divididos em 100 partes na ordem dos centésimos, ok? Como assim também as unidades, no grupo das unidades, dezena abaixo de dezena. Lembrando que quando a gente trabalha com o algoritmo formal da adição, o que significa dizer? Que a gente só pode ter uma unidade, um único algarismo como resultado para cada ordem. Na ordem dos centésimos, eu só posso ter o número 5. 0 mais 5, 5. Sobrou um algarismo? É só um algarismo? Então ele permanece ali. Quando eu vou somar os décimos, começa a complicar, porque eu tenho 5 mais 7. 5 mais 7 é superior que um algarismo, porque eu tenho um resultado de 12 décimos. Eu não posso colocar os 12 décimos na parte inferior aqui embaixo de um algoritmo, como resultado do algoritmo. Lembre, eu só posso colocar um algarismo como em cada ordem, no caso, né? Um algarismo para cada ordem. Então, na ordem dos décimos aqui, eu só posso deixar um algarismo. Então, eu faço o quê? Eu deixo o número 2 na ordem dos décimos e subo o algarismo 1 para a ordem das unidades, que é a próxima unidade. Então, olha que 1 subiu, era 12 décimos. Então, ficou 2 décimos e uma unidade. E agora eu fiz o quê? Eu vou somar uma unidade mais 6 unidades mais 7 unidades, obtendo 14 unidades. Novamente, toda operação, né, todo cálculo de algoritmo formal, eu não posso ter 2 algarismos em uma ordem. Então, na ordem da unidade, não pode ter no resultado 2 algarismos. Então, eu faço o quê? Eu deixo a unidade, né, o número que representa a unidade, na resolução, no resultado, e o número que representa a dezena, ele sobe para a próxima ordem. Então, se é 14, o 4 permanece embaixo na ordem do resultado, e o número 1 sobe para a ordem da dezena, a próxima ordem, no caso, né? Que aqui é da dezena. Somando 1 mais 1 mais 1, obtendo 3 dezenas. Então, assim eu consigo obter os 34 inteiros e 25 centésimos, tá? Então, aí, é justamente essa explicação que eu estou fazendo, tudo isso aqui que o livro está explicando aqui, é justamente essa minha explicação. Tia, eu não tem nada a ver o que eu respondi, então aí já não confere, tá? Tia, está muito parecido com o que a senhora falou, que a senhora já vinha explicando antes, eu transcrevi muita coisa, eu compreendi que como a gente está no algoritmo formal, a gente só pode colocar um algarismo como resultado, por ordem. Lembre, um algarismo por ordem. Sendo assim, quando eu obtenho um resultado com 2 algarismos, um fica numa ordem e o outro passa para a próxima ordem. E assim eu continuo fazendo esse reagrupamento. A gente chama de reagrupamento. Tá certo assim? Então, espero que todos vocês tenham realizado a atividade. Faz o Czinho aí de corrigido. Tá certo? Se errou, marca o X, apaga e faz as devidas correções. Não precisa copiar como está no livro. Só basta prestar atenção na forma que a tia Milka está explicando e você pode até transcrever isso. Tá certo assim? Que também tá correto, tá? Beijo. Vamos continuar. Bom,
Quarta questão, calcule os resultados. Calcule os resultados das adições da maneira que você achar mais adequada. Ele não está pedindo para você fazer do jeito da Lídia, do jeito do Léo, do jeito de nenhum aluno. Ele quer que você faça do seu jeito. Lembrando, quando a gente trabalha com números decimais, a gente tem o uso da vírgula. E a vírgula ela tem que estar posicionada na questão de vírgula abaixo de vírgula, tá? Porque existe uma ordem, uma sequência lógica. Então, na letra E, eu tenho 1 inteiro e 2 décimos, mais 3 inteiros e 3 décimos. Eu vou colocar inteiro abaixo de inteiro, décimo abaixo de décimo, e vou adicionar vírgula abaixo da vírgula. Para assim, então, eu conseguir realizar as operações matemáticas. Tudo bem? Então, eu vou pedir que vocês pausem o vídeo, tentem realizar essas atividades aí, tá? Que depois a tia vai fazer a correção com vocês, tá certo? Pausa o vídeo, para, faz a atividade, depois a tia volta. Beijo, beijo. Bom, crente eu que vocês já pausaram o vídeo, a gente vai continuar. Como agora? Então, aqui eu quero explicar a vocês justamente esse fato. Letra A, 1 inteiro e 2 décimos. 3 inteiros e 3 décimos. Veja que décimo eu coloquei abaixo de décimo. Vírgula abaixo de vírgula. Lembrando, isso é uma operação de soma e de soma. Vírgula abaixo de vírgula sempre, tá certo? Subtração, a mesma coisa. Vírgula abaixo de vírgula sempre. Na multiplicação e divisão é totalmente diferente. Mas esse aí segue esse padrão. Soma e subtração, vírgula abaixo de vírgula. Olha lá, ó. Primeira conta, vírgula abaixo de vírgula. Quando eu somar, eu não vou somar as vírgulas, eu só vou derrubar a vírgula, vou colocar abaixo um resultado, tá? Eu vou derrubando a vírgula aqui. Então, aqui eu fiz, ó, 2 mais 3, 5 décimos, vírgula abaixo de vírgula. 1 mais 3, 4 inteiros, obtendo 4 inteiros e 5 décimos, ok? Letra B. A gente tem 5 inteiros e 2 décimos contra, mas 3 inteiros e 5 décimos. É só somar décimo com décimo. 2 mais 5, 7. Vírgula abaixo de vírgula. É só daí derrubando a vírgula. Soma novamente. 5 mais 3, 8 inteiros. 8 inteiros e 7 décimos. Letra B. Continuando, agora complica, porque a gente tem vírgula na primeira, que é no primeiro algarismo, que é 2 inteiros e 7 décimos. E logo em seguida eu só tenho 3 inteiros. Gente, é fácil. Quando eu falo só o número inteiro, é porque não existe o numeral de vírgula. Eu não preciso colocar o vírgula 00, eles simplesmente não existem. Então, como é 3 inteiros, eu vou colocar ele na ordem dos inteiros. É aí onde complica. Olha aqui na atividade. Olha como a tia fez. 2 inteiros e 7 décimos. 3 inteiros na ordem dos inteiros. Vírgula, não precisa colocar, porque se não existe, eu posso colocar a vírgula e acrescentar o zero imaginário, pode ser. Ou simplesmente não colocar nada, porque não existe, não tem valor para somar. Tá? Passei o traço e fiz a operação. 7 mais nada, porque não existe nada para somar, continua sendo 7 décimos. Vírgula abaixo de vírgula. Tia, mas não tem a vírgula dos 13 aqui. A gente sabe que de cabeça que esse 13 é inteiro. Então, subtende-se que a vírgula caiu bem direitinho onde seria depois do 13. Então, vírgula desceu aqui para o resultado. 2 mais 3, 5. Nada mais 1, 5. Sendo assim, obteve 15 inteiros e 7 décimos, tá? Vou agora para a letra D. Na letra D, a gente tem parecida questão. Eu tenho 17 inteiros e 5 centésimos e 4 inteiros e 62 centésimos. O que eu vou fazer? Eu vou lembrar que eu vou começar a organizar essas contas sempre pela vírgula. Então, eu coloco as minhas vírgulas e começo a colocar os 17 inteiros antes da vírgula e depois da vírgula, 5 centésimos. Os 4 inteiros antes da vírgula e os 62 depois da vírgula, ok? E agora eu faço a minha operação matemática. Se for necessário, eu reagrupo, tá certo? Então, vamos lá. 5 mais 2, 7. Só sobrou um algarismo. Precisei reagrupar? Não. Então, só mantenho o 7 embaixo. 0 mais 6 é 6. Precisei reagrupar? É mais de um algarismo? Não. Permanece embaixo. Aí, agora eu venho. Tenho vírgula. Então, eu faço o quê? Vírgula abaixo de vírgula, derrubando ela no resultado.
Aí agora eu vou para o grupo das unidades, que é depois da vírgula, é tudo unidade. Unidade e assim por diante. Unidade, dezena, centena e por assim diante quando a gente mudar de classe. Olha que interessante. 7 mais 4 dá 11. Se deu 11, significa que eu tenho 2 algarismos no meu resultado, não pode ficar. Então, eu reagrupo. Reagrupo, eu deixo 1 no resultado e passo outro 1 para a próxima ordem. No caso aí, vai ser a dezena. Então, aí eu vou ter 1 mais 1, obtendo 2. Sendo assim, 21 inteiros e 67 centésimos. Eu espero que todos vocês tenham conseguido realizar. Quem não conseguiu, não tem problema. Marca o X do lado da questão que errou. Faça a correção agora, pausa o vídeo, faça a correção agora, deixa assinalado no seu livro que você teve dificuldade. Assim, para aquele tutor seu e até mesmo durante a aula via Meet, a tia possa aí tirar isso nessas dúvidas, tá certo assim? Pausa o vídeo, faça as correções e volta com a tia. Beijo, beijo. Bom, continuando aqui, agora eu vou realizar a quinta e a sexta questão, vou interpretar para vocês aqui. Vocês vão realizar essa atividade e depois vão fazer a correção junto com a tia. Preste atenção. Resolva a situação, problema a seguir, registrando seus cálculos. Você vai registrar do seu jeito, tá? Ele está exigindo a forma como deve ser realizada essa atividade? Não. Significa dizer que você pode realizar o cálculo matemático que você achar mais coerente, do jeito que você se sentir mais confortável, se mais prático, praticidade para fazer, tudo bem? Vamos lá. Geraldo pagou uma compra no valor de R$ 21,60. Observe que eu estou trabalhando com outro linguajar, porque aqui a gente tem um cifrão do sistema monetário. Veja que eu não falo que é 21 inteiros e 60 centésimos. Se é sistema monetário, é dinheiro. Se é dinheiro, eu vou trabalhar com os R$ 21,60, ok? Com uma nota de R$ 20 e uma nota de R$ 5. Então, vamos lá. Ele fez uma compra que deu R$ 21,60. Ele deu uma nota de R$ 20, né? E uma nota de R$ 5. Quanto é que ele recebeu de troco? Primeiro, eu tenho que saber quanto é que ele deu ao todo. Depois eu vou fazer outro cálculo para saber, né? Quanto ele recebeu de troco. Para isso, eu preciso que vocês pensem. Quais são as operações matemáticas que eu preciso realizar? Quantos cálculos eu preciso fazer? Tá bom? Calma aí. Sexta questão. Compare seu registro com o de um colega. Qual deles parece ser mais eficiente, tá? Lembrando, essa atividade cada um vai fazer do seu jeito. Durante a aula via Meet, né, eu disponibilizo um tempo para que vocês apresentem ao seu colega como você fez e se justifique, para ver se ele vai achar mais fácil ou não, tudo bem? Então, essa sexta questão aí a gente pode resolver na aula mesmo, tá certo? Pode deixar lembrando. Então, vamos lá. Pausa o vídeo, realiza a atividade da quinta questão e volta com a tia para a gente fazer a correção. Beijo, beijo. Bom, crente que vocês fizeram a correção, agora sim eu vou fazer minha justificativa para obtenção do resultado que eu vou dizer a seguir. Então, ele fala, Geraldo pagou uma compra no valor de R$ 21,60. Então, R$ 21,60. O que ele quer dizer? Que ele gastou na determinada loja R$ 21,60. Com uma nota de R$ 20 e uma nota de R$ 5. Gente, eu vou fazer o cálculo. Uma nota de R$ 20 mais uma nota de R$ 5 dá R$ 25. Então, o Geraldo pagou com uma nota de R$ 25. Uma nota não, com dinheiro no valor de R$ 25. Ele pagou uma compra no valor de R$ 21,60. Se ele tinha R$ 25 e pagou R$ 21,60 em algum produto, significa que eu vou ter uma subtração. Então, aí a gente tem o cálculo matemático de R$ 25 menos R$ 21,60, obtendo assim R$ 3,40 de troco. Então, a pergunta é, quanto ele recebeu de troco, tá? Ele recebeu de troco R$ 3,40. Tá certo assim? A sexta questão a gente vai fazer a comparação, mas vai ser via aula, na aula via Meet, tudo bem? Então, pausa o vídeo, realize as correções, veja onde você errou, onde você acertou, coloca o Czinho, faça tudo isso, tá? Beijo, beijo. Bom, voltando, a gente vai fazer a explicação na seção aí Organize Ideias, tá? Então, ele está justamente explicando isso, que é a subtração também de números decimais.
tá? A gente vai fazer também o reagrupamento. É muito comum a gente fazer o reagrupamento, tá? Só que agora eu vou trabalhar com números decimais. Qual é a diferença, tia, em reagrupar números decimais? Quase nenhuma, tá? Quase nenhuma. Então, vamos lá. Se você já tem o hábito de fazer regrupamento de números inteiros, quando você trabalhar com os números decimais, você não vai sentir dificuldade. Preste atenção aqui na fala da seção Organize Ideias. A subtração de números decimais também pode ser feita utilizando o algoritmo formal do quadro posicional. Eu posso organizar a metodologia da vírgula abaixo de vírgula, números decimais abaixo de números decimais, partes inteiras abaixo de partes inteiras, ok? Aqui ele está mostrando o passo a passo. 25 inteiros e 10 centésimos, 21 inteiros e 60 centésimos. Então, ele está apresentando na subtração, ó, 0 menos 0, 0. Óbvio que 0 menos 6 não pode, que eu não posso tirar de 0 décimos 6 unidades. Então, sendo assim, eu vou para o grupo da unidade e faço o que? Um reagrupamento. Lembra do pedido emprestado? Pronto, eu vou reagrupar. Eu tenho 5 unidades, agora eu vou obter 4 unidades e passar 10 décimos para a ordem dos décimos. Agora sim. Então, eu tenho 10 menos 6, 4. Ok? Vou para o próximo. Lembra que eu reagrupei, eu tirei um algarismo daqui para passar para o grupo dos décimos? Então, continua agora é 4. 4 menos 1, 3. E aí eu continuo normalmente as próximas questões, porque eu tenho 2 menos 2, 0. Obtendo 13 inteiros e 40 centésimos, como a gente está falando no sistema monetário, R$3,40, tudo bem? Então, justamente o que ele está falando aqui em cima, o que eu agora destrinchei a você, é o mesmo que está sendo aqui dito na parte de baixo, tá? Espero que vocês tenham compreendido. Quem já tem o hábito de saber realizar o reagrupamento não sentirá dificuldade nenhuma em reagrupar números também decimais. Tudo bem assim? Vamos lá, 7ª questão. Antônio prefere fazer seus cálculos posicionando os números que deseja adicionar ou subtrair de acordo com a posição da vírgula, tá certo? Observe os registros que ele fez a seguir. Então, ele quer dizer o quê? Que ele usa o quadro de valor de lugar, o QVL, para realizar os cálculos matemáticos. E ele respeita o uso da vírgula. Ele faz o quê? Vírgula abaixo de vírgula, independente que exista número suficiente ou não. Em cada ordem. Olha só o que ele fez. 3 inteiros e 6 décimos, mais 15 inteiros e 7 centésimos. Observe que eu não tenho um inteiro aqui no grupo da dezena e eu não tenho número decimal no grupo da centena. Mas ele consegue obter o resultado, ó. 0, como não tem, é 0 mais 7, 7. 6 mais 6, 6 mais 0, perdoe, 6. Vírgula abaixo de vírgula, 3 mais 5, 8, nada mais 1, 1. Próxima operação que ele fez agora, ele fez 14 inteiros e 8 centésimos, menos 7 inteiros e 6 décimos. Veja que também me falta algarismo aqui no grupo da dezena, tá? Como falta algarismo aqui no grupo da centena. Mas eu subentendo, o Antônio subentende, ele já entende que quando não tem o número é porque não tem valor, então é 0. Sendo assim, ele faz 8 menos nada, 8. 0 menos 6 não pode realizar, eu não posso tirar de 0 décimos, 6 décimos. Então, eu vou reagrupar. Eu vou pedir emprestado do 4, tá? Um algarismo. Então, agora eu tenho 10 décimos e aqui eu vou ficar com 3 décimos. 10 menos 6, 4. 3 menos 7 não pode, então eu vou reagrupar novamente, eu vou agora no grupo da dezena, tirar um algarismo. Então, tirei aqui um, né? Fica 0 dezenas e agora eu passo 10, tá? Para o grupo da unidade. Então, agora eu tenho 14, 10 mais 3, eita, perdoe, eu tenho 13. 10 mais 3... 13. 13 menos 7, 6 unidades. Como aqui eu já reagrupei, então era 1, ficou valendo 0. 0 menos nada, nada. 6 inteiros e 48 centésimos. Pergunta é, por que você acha que ele prefere usar esse método? Tá? Lembrando, o que ele já fala no começo? Ele prefere fazer seus cálculos posicionando os números que deseja adicionar ou subtrair de acordo com a vírgula. Por que você acha que na cabecinha dele ele usa
esse tipo de método para realizar as operações matemáticas dele. Pausa o vídeo, realiza a atividade e volta com a tia Milka, tudo bem? Beijo, beijo. Bom, crendo que vocês fizeram isso, pararam o vídeo, agora vamos lá, né? Então, o que é que acontece? O Antônio, ele gosta de usar o QVL, né? Esse tipo de algoritmo formal da subtração para realizar suas contas, por quê? Porque ele usa como base a vírgula. Sendo assim, a vírgula organiza os números para ele, mesmo que faltem números, faltem algarismos nas ordens, tá, do QVL dele, ele consegue realizar e encontrar o valor correto da operação matemática, porque ele se baseia organizando os números de acordo com a vírgula. Bota a vírgula e tudo que vem antes da vírgula é número inteiro. Tudo que vem depois da vírgula é número decimal. Então, a vírgula para o Antônio serve como um organizador, tá? Para que cada algarismo fique na sua ordem correta. Dezena abaixo de dezena, centena abaixo de centena, unidade abaixo de unidade, décimos abaixo de décimos, centésimos abaixo de centésimos, ok? Sendo assim, ele consegue facilitar as operações matemáticas e realizar sem erro nenhum, ok? Então, eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo. Se acertou, coloca o Czinho aí de correto. Se errou, marca o X, faz a correção, para o vídeo, faz tudo isso. Depois volta comigo para a gente continuar a aula de hoje, tudo bem? Vamos lá. Tem um pequeno texto aí, onde ele explica. A professora de Antônio elogiou o procedimento utilizado por ele e explicou que é possível preencher os espaços vazios após a vírgula com algarismo zero, para facilitar o cálculo. A professora quer dizer o seguinte, ela disse que o Antônio, ele está num nível, um patamar muito acima. O Antônio, ele conseguiu, na cabecinha dele, entender que a organização de vírgula abaixo de vírgula necessariamente não precisa complementar com o zero, porque se não existe o algarismo depois da vírgula, significa dizer que automaticamente ali é zero, tá? E a professora fez o quê? Refez as contas novamente do Antônio, apresentando o zero para aqueles alunos que têm dificuldade, tá? Então, o que ele fez? Ó, antes era 3 inteiros e 10 e 6 décimos. O que ele fez? Ele acrescentou outro zero. Aqui, ó, acrescentou um zero no grupo dos centésimos. O que ele fez? Ele consegue visualizar melhor, tá? Quem tem dificuldade, ele consegue ver que aqui é um zero. E assim fazer a conta, 0 mais 7, 0. Do mesmo jeito que nessa operação matemática aqui, que tinha 14 inteiros e 8 décimos contra, menos 7 inteiros e 60 centésimos, que era 6 décimos, agora ficou 60, eu consigo visualizar que não existe valor no grupo dos centésimos do subtraindo. Então, olha só, 8 menos nada, 8. 8, agora tem um zero no lugar do nada. 8 menos 0 continua sendo 8, tá? É só para que, visualizando o aluno, ele consiga compreender que dá para realizar as operações matemáticas, que o número não está ali porque não é necessário, ele é um número nulo, é um número zero, não há necessidade de copiar ele. Mas se você tem dificuldade para fazer isso, então você faz a correção. Faz o acréscimo desse número aí e consegue realizar esses cálculos. Essa atividade aí eu já realizei, né? Esse tipo de cálculo na videoaula, na aula Meet da semana posterior, da semana do capítulo 11 também, só que na parte 1, onde eu expliquei como a gente poderia fazer usando a adição da vírgula para fazer esses cálculos, como também não colocando, usando a adição do zero depois da vírgula, perdoe, né, para realizar os cálculos com facilidade, assim como quem já tem essa facilidade com o reagrupamento de números e que acha que não precisa usar, também vai conseguir realizar esses cálculos da mesma forma. Tudo bem assim? Bom, vamos para a atividade. Agora vamos treinar isso que a gente estava falando. O que ele quer? Usa o procedimento utilizado nos cálculos de Antônio. Ele quer o algoritmo formal da soma ou da subtração. De acordo com a operação matemática, ele vai pedir. Então, ele quer que você realize o cálculo, lembrando que a gente vai colocar vírgula abaixo de vírgula. Tudo que vem antes da vírgula é número inteiro, coloque em ordem. Tudo que vier depois da vírgula é número decimal, coloque em ordem.
décimos abaixo de décimos, centésimos abaixo de centésimos, ok? Realiza agora as operações aí, né, matemáticas. Tem que efetuar a operação, então não adianta me colocar só o resultado, que era a operação matemática feita, tá? Então, letra A e letra B. Eu vou pedir para você pausar o vídeo, realiza essas atividades sozinhas, tá certo? E depois tira o pause e volta com a tia Milka para a gente fazer a devida correção, tá? Beijo, beijo. Bom, e agora? Tá? A gente está com a resposta aí, mas o que é que a gente quer? A gente quer ver o algoritmo formal. Lembra a organização do Antônio? De vírgula abaixo de vírgula. Olha só. Ele respeita aqui, ó. Tá vendo? Vírgula abaixo de vírgula. Você acabou de reproduzir o mesmo cálculo matemático realizado por Antônio, respeitando o uso da vírgula. Vírgula abaixo de vírgula, então ele colocou os 35 inteiros antes da vírgula, 68 centésimos depois da vírgula. 12 inteiros antes da vírgula, 33 centésimos depois da vírgula. Assim, obtendo o resultado de 48 inteiros e 1 centésimo. Em seguida, a gente tem aí vírgula abaixo de vírgula. Ele fez o quê? Botou a vírgula e antes da vírgula, 145 inteiros. Depois da vírgula, 68 centésimos. Na soma, ele fez 67 inteiros antes da vírgula e 96 centésimos depois da vírgula. Ele sempre organiza tudo de acordo com a vírgula, foi o que vocês acabaram de realizar. Obtendo aí o resultado de 213 inteiros e 64 centésimos, tá? Eu espero que vocês tenham conseguido realizar esses cálculos. Se não conseguiu, marca o X, faz os cálculos novamente. As respostas estão aí na sua videoaula, na tela, né? Apresentados aí na videoaula. Então, eu vou pedir que vocês realizem as correções ou coloquem o Czinho de correto nas suas atividades. Vou dar continuidade. Na dificuldade, tia, ainda não terminei, o que eu faço? Pausa o vídeo, tá? Pausa o vídeo, faz com calma, tira o pause e continua com a tia Milka, tá certo? Vamos lá. Então, agora sim, fez aquelas atividades junto com a tia Milka, muito bem. Agora você vai treinar sozinho essas atividades. Você vai fazer a página 27 e 28 sozinho, tá certo? Se tiver o tutor aí para lhe acompanhar, lhe dar o suporte para fazer a leitura e interpretação, incrível para você, tá certo? Realiza a atividade da página 27 e 28 e a gente vai fazer essas correções aí dessas duas páginas durante a aula via Meet, tudo bem? Beijo. Voltando. Tendo vocês parado, feito todas aqueles procedimentos que eu peço, para o vídeo, realiza a atividade, tira o pause, volta para a tia Milka, a gente agora vai para a sessão ler e descobrir, que são os saltos extraordinários, tá? Ele vai falar sobre aí os saltos extraordinários. Vou fazer a leitura do texto, acompanhe aí comigo. Alguns animais têm uma habilidade fantástica para saltos. Quando o assunto é salto em altura, o canguru alcança, no caso, 2,5 metros, tá? Menor que o salto do puma, que alcança impressionantes 5,5 metros, e maior que o salto do coiote, que alcança 1,8 metros. Os humanos fizeram do salto em altura uma modalidade olímpica de atletismo. Nela, os atletas procuram ultrapassar uma barreira horizontal, tem uma barra, né, horizontal, colocada a uma determinada altura. Observa a tabela a seguir os recordes mundiais masculinos e femininos nesse esporte. Então, a gente vai ter uma tabela onde ele vai apresentar os recordes dos grupos entre os homens e entre as mulheres, ok? Que fazem esses saltos aí, tá? Esse salto aí, essa modalidade aí de salto, tá? Vamos lá? Recordes mundiais. Então, em categoria masculino, foi o Javier Sotomayor. Perdoe. Altura do salto, 2,45 metros. País é de Cuba. O ano em que ele saltou tudo isso foi no ano de 1993. No grupo, na categoria feminina, a gente tem Stefka, né? Kostadinova. Ela conseguiu saltar 2,909, né? 2,9 centésimos de metro. Ela é da Bulgária e ela saltou isso no ano de 1908, tá? Eita, 1987, tá? Perdoe.
Primeira questão, comparando os valores dos saltos dos recordes mundiais com os valores do salto dos animais. Então, eu vou comparar o recorde dos seres humanos com os animais. Minha pergunta é, quem salta mais alto? Os animais ou os atletas que são mencionados? Procura todos os animais do texto e identifica como são os saltos deles, tá certo? A altura dos saltos. Para você identificar quem salta mais, o homem ou os animais. E segunda questão, reescreva a ordem crescente todos os números mencionados. Essa atividade é fácil, vai colocar em ordem crescente. Lembre, inicie, tá? Crescente é do menor para o maior, ele está crescendo. Então, você vai iniciar do menor valor para o maior valor. Comece pelo grupo dos números inteiros. Depois você vai para os números decimais. Se os números inteiros coincidir, é que você vai para os números decimais. Se não houver números inteiros iguais, você respeita ele em ordem, tá? Crescente. Pausa o vídeo, realiza a atividade e volta com a tia Milka, tá? Beijo, beijo. Bom, voltando agora, né? Então aí, o que ele fala? Quem salta mais alto, os animais ou os atletas mencionados? Com exceção do coiote, os animais citados no texto alcançam alturas superiores alcançadas pelos esportistas. Então, eu não posso dizer que os animais, todos os animais saltam a mais, né? Tem altura superior, o salto é superior que o dos seres humanos, porque não é. Um deles não tem altura suficiente, né? Um salto mais alto, né? Que os seres humanos. O coiote é uma exceção. Então, assim, eu posso colocar que quase todos os animais alcançam, tem um salto mais alto, com exceção, tirando o coiote, tá? Você vai montar a sua resposta, ou simplesmente transcrever como tá aí. Segunda questão. Lembra que a tia falou, vai reescrever em ordem crescente, do menor para o maior. Então, eu vou começar sempre a organizar pelos números inteiros. Se eu tiver número inteiro que coincide, o que eu vou fazer? Aí eu passo para os números decimais. E depois, os números decimais. A ordem dos décimos, depois as ordens dos centésimos, ok? Vamos lá. Então, aqui a ordem correta é 1 inteiro e 8 décimos. 2 inteiros e 9 centésimos. 2 inteiros e 41 e 45 centésimos, 2 inteiros e 5 décimos, e 5 inteiros e 5 décimos, tá certo? Espero que todos vocês tenham feito corretamente. Faz o Czinho de correto se acertou. Se não, marca o X, transcreve de forma correta e depois reforça isso aí, tá certo? Lembre, ordem crescente. Esse conteúdo aí a gente estudou no mesmo capítulo, no capítulo 11, só que na primeira parte. A gente está fazendo o que aí? Uma revisão, tudo bem? A gente tem Explora os Conhecimentos, a área mais interessante do seu livro, onde agora a gente já não tem mais nada novo. Agora a gente vai treinar, a gente já tem conhecimento suficiente para fazer o treinamento. Então, primeira questão, ele pede para a gente reescrever como se lê. Como se lê é por extenso, com palavras, tá? Lembre, a vírgula, ele tem função do i. Então, eu vou lembrar, número que vem antes da vírgula é inteiro. Número que vem depois da vírgula é decimal. Se ele para no grupo dos décimos, eu vou falar o número e em seguida décimos. Se ele para no grupo dos centésimos, eu vou parar e vou escrever o algarismo e vou colocar centésimos, ok? Pausa o vídeo, realiza a atividade e depois volta comigo para fazer as devidas correções. Tudo bem? Beijo, beijo. Bom, tendo vocês realizado essa pausa, né, e já feito a atividade, vou mostrar agora, exemplificar as imagens aí da escrita por extenso desses números. Olha só, 9 inteiros, lembra a vírgula? E 17 o quê? São 2 algarismos, tá no grupo dos centésimos. Aí eu falo 17 centésimos. De novo, antes da vírgula, né, inteiro. Então eu falo 65 inteiros, vírgula, e 3 está no grupo dos centésimos, então é 3 centésimos, ok? Tudo que vem antes da vírgula, inteiro. 1.253 inteiros, vírgula, e o que vem depois da vírgula, número decimal. É 7 no grupo dos décimos, então é 7 décimos, ok? Olha a escrita, minha gente, 17, escrito com 2 S, com um Z. Centésimos tem acento, décimos tem acento,
200 tem som de Z, escrita com Z. A gente tem a palavra 60. Então, tem muitos detalhes aí que são fáceis de errar a escrita, ok? Então, eu vou pedir que vocês façam o quê? Com atenção à escrita desses números, tá bom? Pausa o vídeo, realiza a correção, volta para a tia. Beijo, beijo. Continuando, o que ele quer? Ele quer nessa atividade que você escreva no quadro de ordens, no QVL, os números aí, respeitando a ordem. Então, tudo que vem antes da vírgula, você vai colocar em ordem, unidade, dezena, centena. Tudo que vem depois da vírgula, você vai colocar na parte decimal, números décimos e números centésimos, tá? Aqui na letra A, ele já diz, ó, 6 inteiros e 5 centésimos. O que eu vou fazer? Tá vendo que tem o I? Então, o I é a vírgula. Então, quando eu falo 6 inteiros, eu vou lembrar. Se é só os 6 inteiros, né? É tudo na parte inteira. Só esses 6, ele vai para que número? Para o grupo da unidade. Se é 5 centésimos, ele para em centésimos. Então, o 5 eu vou colocar no valor, na ordem dos centésimos. Se eu não tenho número decimal, o que eu faço depois da vírgula? Acrescento 0. Então, eu vou deixar vocês realizarem essa atividade, tá bom? E depois você vai escrever aí o número formado, tá? Ou a escrita numérica aí desses números aí do lado da linha, tá bom? Então, beijo, beijo. Pausa o vídeo, realiza a atividade e volta para a tia. Tendo vocês feito essa parada, né, realizado essa atividade, o que eu quero? Vamos fazer a correção. Se ele fala que é 6 inteiros, então eu coloco 6 no grupo da unidade e 5 centésimos, como eu falei. Se não tem décimos, eu acrescento 0. Se é 5 centésimos, abaixo na ordem dos centésimos. 18 inteiros e 18 inteiros. E antes da vírgula, 18, 8 unidades, uma dezena. 11 centésimos. Veja que eu parei em centésimos. Então, vai até a segunda ordem, né? Dos números decimais. Então, eu vou botar um no grupo dos décimos e um no grupo dos centésimos. Vamos para o último. 30 inteiros e é vírgula. Tudo que vem antes. 30 inteiros. Então, é 0 unidades, 3 dezenas. E 4 décimo. Parou no grupo dos décimos, que é na parte decimal, não vai para centésimo. Então, eu faço só a escrita até o número 4. Tia, não pode acrescentar o 0, que dá o mesmo resultado? Eu sei que dá o mesmo resultado, mas a pronúncia não é a mesma, entendeu? Ele quer 4 décimos, ele não quer 40 centésimos, deu para entender? Então, a escrita tem que ser coerente com a pronúncia. Pausa o vídeo, realiza as devidas correções e volta para a tia Milka, tá bom? Beijo, beijo. Bom, tendo vocês feito isso, terceira questão ele fala, Carlos e Silvio têm 10 reais. Para cada um comprar um lanche. Então, Carlos tem 10, Silvio tem 10 reais. Eles viram no cardápio da lanchonete os preços de cada produto. Então, aí a gente tem sanduíche, tem 2 tipos de sanduíche, bebidas, eu tenho 3 tipos de bebidas, e salgados, eu tenho 2 tipos de salgados. Interessante, interessante. Cada qual tem o seu valor. Na frente, a gente tem um cifrão, então significa que a gente está trabalhando com um sistema monetário. Tudo bem? Então, vamos passar para a próxima, né? Agora vamos para as atividades. Carlos decidiu comprar um misto quente, uma coxinha e um suco natural. Ele pode comprar esses produtos escolhidos com o dinheiro que tem? Então, eu vou ter que lembrar. Quanto é que Carlos tem? Carlos tem 10 reais. Então, primeiro, para eu fazer, tá? Então, eu quero saber se sim, quanto ele receberá de troco. Eu tenho que saber, ele consegue pagar? Então, faça as contas devidas, as contas necessárias para você saber se ele vai conseguir comprar tudo isso e quanto ele ainda vai ter de troco. Tudo bem? Pausa o vídeo, realiza a atividade e volta para a tia. Beijo, beijo. Tendo em vista que vocês fizeram isso, o que é que ele vai pedir? Então, o que é que eu faço? Primeiro, eu vou somar todos os produtos que ele quer comprar. É o misto quente, é a coxinha e o suco natural. Tá aqui, ó, os 3 produtos. Somando tudo, eu tenho R$ 9,70. O que que acontece? Lembra que ele tem 10 reais? Então, a pergunta é, ele pode comprar os produtos escolhidos com o dinheiro que tem? Sim. Primeira resposta foi feita. Sim, pode. Se sim, olha a segunda pergunta. Se sim, quanto ele vai receber de troco?
Aí agora eu vou fazer uma operação inversa, subtração. Por quê? Porque eu vou pegar os R$ 10 que ele tem, vou pegar os R$ 9,70, que vai ser os produtos que ele vai comprar, os alimentos que ele vai comprar, e a gente vai fazer o cálculo de subtração. Vai obter o quanto de troco? 30 centavos de troco. Tia, não é 30 centésimos? Não. A gente está trabalhando, né? Perdoe. A gente está trabalhando com o sistema monetário. Então, a gente vai colocar o cifrão RUS, né? De dinheiro na frente. Pausa o vídeo, realiza as correções, volta com a tia. Beijo, beijo. Letra B. Silvio quer comprar 2 coxinhas, 1 pão de queijo e 1 café pingado. Ele pode comprar os produtos escolhidos com o dinheiro que tem? É no mesmo nível. Ele tem R$ 10. Então, primeiro eu vou somar todos os produtos que ele quer comprar, fazer o cálculo matemático para ver se dá ou não dá. Primeiro eu vou fazer o cálculo, né, de somar tudo. Olhando, eu já consigo identificar se dá ou não dá. Para depois ele perguntar qual será o valor a ser pago por esses produtos. Vê que é diferente, né? Então, vamos lá? Pausa o vídeo, realiza a atividade e volta para a tia Milka. Beijo. Voltando, o que acontece? 2 coxinhas, a gente tem os valores de R$ 3,20 para cada coxinha. 1 pão de queijo é R$ 2,00 e 1 café pingado é R$ 2,90. Quando você soma todos os produtos que ele quer comprar, a gente tem um valor de R$ 11,30. A pergunta é, ele pode comprar os produtos escolhidos com o dinheiro que tem? Ele pode ou não pode? Não. Então, é só colocar a resposta não. A pergunta é, qual será o valor a ser pago por esses produtos? Ele não quer saber se vai dar. Automaticamente a gente já sabe, ele quer saber quanto é que ele vai pagar por tudo isso. Então, o Silvio vai pagar por tudo isso R$ 11,30, ok? Vamos continuar? Calcule utilizando o quadro de ordens. Então, agora ele quer que você coloque no quadro de ordens. Respeite vírgula abaixo de vírgula. Tá certo? Tudo que vem antes da vírgula é parte inteira, tudo que vier depois da vírgula, parte decimal. Então, aí a gente tem a conta aí de 34 inteiros e 4 décimos, mais 2 inteiros e 83 centésimos. Faz a conta, realiza o cálculo e depois volta para a tia. Beijo, beijo. Bom, esperando que vocês tenham realizado aí essa atividade, na letra A, o que a gente tem? Então, lembre, antes da vírgula, número inteiro. Então, a gente tem 39 inteiros. Depois da vírgula, 4 décimos. Quando a gente vai para o segundo número, a gente tem 2 inteiros. Eu coloco 2 inteiros aqui. Depois da vírgula, 83 centésimos. Então, a gente para no grupo dos centésimos. Observe que está me faltando valor no grupo dos centésimos. Aí fica a seu critério. Tia, eu posso fazer como o Antônio, que não colocou zero, porque ele já entende que a não existência de número aí é porque é zero? Pode. Tia, eu acho melhor colocar o zero, porque para mim, na minha cabeça, o zero eu já consigo entender que é zero. Que tem um algarismo aí, que tem um lugar que ocupa uma ordem. Posso colocar? Também pode. Das duas formas vão estar ok, tá certo? Então, fazendo aí a soma é nada mais 3, 4 mais 8. A gente tem um número superior. A gente tem um número superior a 2 algarismos. Então, um número superior a um algarismo. Sendo assim, eu tenho 12. Então, o que eu faço? Reagrupar. Deixo 2 no grupo de décimos e passo 1 para o grupo das unidades simples. Sendo assim, 1 mais 9 com 2, novamente eu tenho 12. 2 algarismos no grupo das unidades, e não pode ficar. Eu reagrupo. 2 no grupo da unidade, 1 no grupo da dezena. Gente, isso aqui foi do início do ano, logo dos primeiros capítulos, na primeira etapa a gente estudou isso. Tá? Na primeira e na segunda etapa a gente estudou isso. Então, aí agora reagrupando para o grupo da dezena, 1 mais 3, 4. Sendo assim, 42 inteiros e 23 centésimos. Tudo bem? Continuando, agora é com vocês. Com vocês. Vocês vão pausar, vão fazer as atividades da página 32 e 33. A correção delas vão ser via Meet, tudo bem? Todas essas páginas vão ser feitas durante a aula Meet, tudo bem? Bom, observe que a tia Milka está fazendo aí a leitura do para relembrar. Não acabou a aula, você vai continuar comigo. Nossa, tia, sim, nossa, sim, vai continuar comigo, tá? Então, não acabou que a gente ainda vai iniciar o livro de atividade extra, que é o livro suplementar, tá? Eu só estou fazendo aí abertura não, finalizando o capítulo para fazer a interpretação do para relembrar. Ele fala que você estudou sobre o quadro de ordens e descobriu
como comparar e realizar operações decimais com números decimais. Ele quer dizer que você aprendeu a respeitar a ordem da vírgula. Os números que vêm antes da vírgula são partes inteiras, você vai colocar em ordem, como sempre colocou, unidade, dezena e centena, de forma organizada. E agora você aprendeu que depois da vírgula a gente tem a parte decimal, e a gente precisa colocar de forma organizada, décimos abaixo de décimos, centésimos abaixo de centésimos. A gente aprendeu também a fazer a leitura por extenso. Olha que interessante. Também aprendemos aí, né, que o quadro de valor de lugar lá, aquele que é VL, né, a gente tem que respeitar a vírgula. Então, a gente tem os números antes da vírgula são os números inteiros e os números depois da vírgula são os números decimais, tá? Isso aí a tia já explicou várias vezes. Quando a gente também falou, nesse capítulo, a gente falou sobre a comparação de números decimais. Quem é maior que e menor que, e como você identifica isso. Quando a gente tem números inteiros diferentes, fica fácil. Automaticamente, o maior número inteiro, ele é o que vai ficar com a boquinha aberta, com o sinal aberto para o número inteiro maior. Quando a gente tem números inteiros iguais, a gente precisa ir para os números decimais. E aí sim é onde entra a parte mais complicada, porque eu vou conferir de acordo com os números decimais. Qual o maior valor dos números decimais? É o valor que a gente vai fazer o símbolo com a boquinha aberta para o valor maior, para o número decimal maior, tudo bem? Bom, concluindo aqui, a gente fala assim, operações com os números decimais, a gente falou aí e especificou que a gente pode usar o algoritmo formal para realizar essa operação, só que eu vou lembrar que a gente tem que respeitar a posição da vírgula, sempre vírgula, abaixo de vírgula, quando a operação, o algoritmo formal é da soma ou da subtração. Tem que respeitar. Soma e subtração, se tiver vírgula, tem que respeitar. Vírgula abaixo de vírgula, ok? Tá certo? E se necessário, vocês quiserem, sentirem vontade, vocês podem adicionar o zero aí para completar as casas decimais que não existem. Então, aqui a gente só vai até 7 décimos, mas se eu acrescentar o zero, fica 70 centésimos. Mudou o valor? Não, mudou só a forma de pronúncia, mas o valor continua o mesmo. Então, eu acrescentei um zero, se for necessário para mim, para minha compreensão, eu preciso ver o zero ali, então eu posso adicionar. Tá? A gente estudou aí as situações problemas, tá? Com os números decimais. Deixa eu voltar aqui. As situações problemas com os números decimais, tá certo? A questão de troco, de não receber troco, de quanto ela recebeu. Então, a gente fez muita atividade aí com questões de subtração e reagrupamento de números na subtração, ok? Se é difícil, não é difícil. Tem que treinar, minha gente. Pelo amor de Deus, não adianta. Vocês têm que fazer atividade, tá? Agora sim, a gente vai iniciar com o livro suplementar. Então, não acabou a videoaula, tá? A gente já está passando para a próxima atividade, agora que é o livro suplementar. Então, aí a gente tem um livro suplementar, tá certo? Volume 3. Começando, sempre como faço, eu faço a abertura desse capítulo, né? Abro o livro, páginas 6 e 7, vocês já estão vendo aí na imagem do seu livro. E a gente vai fazer o quê? Destrinchamento. Eu vou recortar e vou ampliar a imagem para que a gente consiga realizar a leitura com facilidade. Vamos lá? Números decimais, olha o que ele fala. Os números decimais são muito utilizados no nosso dia a dia. Exato. Tá aqui, ele diz assim, ó, por exemplo, quando uma pessoa vai ao supermercado comprar 1 quilo de batatas por R$ 3,90, paga com uma nota de R$ 5,00 e recebe um troco de R$ 1,10, está utilizando os números decimais. A gente usa com os números depois da vírgula, né? O preço da batata e o troco recebido são números decimais. Eles são formados por uma parte inteira e uma parte decimal. A gente vai fazer a observação disso aí. Olha só, né? A gente vai fazer a observação aí, ó. 3 na parte inteira e 90 na parte decimal, tá certo? Então, 3 inteiros e 90 centésimos, tudo bem? A gente já fez a interpretação disso aí inúmeras vezes quando a gente falou do capítulo. Mas só para introduzir aí a gente começar a atividade, olha que interessante. Primeira questão, ele diz assim, ó. Né? A gente vai resolver os itens aí, olhando aqui, ó, esse painel aí de promoção. Letra A, quanto é que custa 100 gramas de sushi? Aí eu vou olhar, 100 gramas de sushi nesse restaurante. Eu vou procurar onde tem 100 gramas. Procura aí. Coloca o resultado. Letra B, quanto custa a promoção do almoço na segunda-feira? Na segunda-feira tem promoção de almoço. Qual é o preço do camarão China? Na segunda-feira, coloque. Lembre o cifrão na frente, pelo amor de Deus.
Letra C. Marque X no almoço mais barato. Quem é mais barato? E qual é o preço desse almoço que é mais barato? Pausa o vídeo, realiza essas questões A, B e C, essas letras aí, e essa setinha da letra C, e volta comigo para a gente realizar a correção. Tá tudo bem? Beijo, beijo. Bom, voltando, ele diz aí, ó, quanto custa 100 gramas de sushi, ai, quase não sai, de sushi, R$ 4,29. Se acertou, coloca o Czinho. Letra B, quanto custa a promoção do almoço de segunda-feira até sexta-feira no Camarão China? Então, no Camarão China, de segunda-feira a sexta-feira, custa R$ 18,90, ok? Na letra C, qual desses é o almoço mais barato? É o yakisoba, de camarão júnior, mais o refrigerante. Tá certo? Quanto custa ele? Ele custa R$ 17,90. Quem acertou tudo, vai colocando um Czinho nas questões que acertou. Quem errou alguma coisa aí, marca o X, faz a correção, pausa o vídeo, faz a correção com calma, retoma o vídeo e volta com a tia, tudo bem? Agora, mais fácil que tudo, gente. Escreva esses valores a seguir em forma decimal. Então, o que acontece? Eu tenho uma moeda de 10 centavos. Como é que eu escrevo usando os números? 0, alguma coisa. Como é que eu coloco 10 centavos? Como é que eu coloco 25 centavos? Como é que eu coloco 50 centavos? Como é que eu coloco 75 centavos? E como eu coloco 60 centavos? Faça aí escrevendo usando os números. É a forma decimal, usando 0, tal. Ok? Pausa o vídeo, realiza a atividade e volta comigo. Voltando, letra A. A gente tem o resultado, como fica, né? 10 centavos. Confere se você fez certo. Na letra B, como fica 25 centavos. Confere também para ver se você fez certo. Letra C, confere como ficou os 50 centavos. Em seguida, como ficou os 75 centavos. E por último, como ficou os 60 centavos. Tudo bem assim? Pausa o vídeo, realiza a correção se você fez algo de errado, tá certo? E volta com a tia Milka. Se você não errou, é só colocar o Czinho aí e acompanhar a aula. Tudo bem? Beijo. Continuando, observe o inteiro a seguir e responda aos itens. Em quantas partes esse inteiro for dividido? É só contar as partes. Um inteiro é o quadrado é um inteiro. Só que tem vários retângulos fininhos idênticos, então foi dividido em partes iguais. Eu só vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, ele foi dividido em quantas partes? Que número decimal representa a parte em relação ao total de partes divididas? E aí, qual é o número decimal dessa parte colorida aqui? Se eu tenho 10 partes e eu só pintei uma, como é que eu coloco isso? Como é que eu represento em número decimal? Bom, olha aí. Então, aí, letra A, a gente tem em quantas partes o inteiro foi dividido em 10 partes. O número inteiro seria 1. Se eu dividir em 10 partes, eu vou ter 10 décimos. Eita, 1 décimo ou 10 centésimos, ok? Então, aí eu poderia colocar aqui tanto 1 décimo, como eu poderia colocar 10 centésimos, como tá aqui, tudo bem? Vou dar continuidade. Quarta questão. Observa a figura a seguir. Para não ter que contar todos os quadradinhos, eu já aprendi a multiplicar. Então, eu conto as fileiras com as colunas, ok? Ó, coluna de cima para baixo, fileira da esquerda para a direita. Se eu contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 fileiras. Colunas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 vezes 10. Tá fácil. Multiplica os números diferentes de 0 e soma os zeros e coloca no final. 1 vezes 1, 1. Sobrou 1, 0 de cada operação matemática, de cada multiplicação. Tenho 2, então coloca no final. Sendo assim, eu tenho 100. Então, o inteiro, esse quadrado que era um inteiro, foi dividido em 100 partes. Tá? Então, quantas partes foi dividido? Que número decimal vai representar? Eu só pintei 1. 1 de 100 partes. Como é que eu represento em número decimal? Lembre, 10 para em décimos. Centésimos, né? Para em centésimos. Dois algarismos. Vamos lá. E aí, como é que a gente faz isso? Vem cá, tia Milka. Então, vamos lá. Olha que interessante. Em quantas partes o inteiro foi dividido? Em 100 partes. Que número decimal eu represento? Aqui eu tenho 1 centésimo. Uma parte de 100 é 1 centésimo. Duas partes pintadas de 100 são 2 centésimos. Ok?
Então, só tenho 1 centésimos. Muito bem. Continuando. Nessa atividade aqui, ele quer querer o quê? Ele quer, tem o quadro de valor posicional, onde a gente tem a parte inteira e a parte decimal, tá? Que é onde a gente vai fazer aí a organização. Vou fazer o quê? Vou preencher os algarismos de acordo com a escrita por extenso. Então, a palavra está aqui, ó, 3 inteiros e 57 centésimos. Lembra, inteiros, depois vem o i. O i tem função de vírgula aqui, ó, depois do inteiro. Então, 3 inteiros. Como é que eu colocaria na letra A? 3 inteiros e 57 centésimos. Na letra B, em seguida, C e D. Pausa o vídeo, realiza a atividade. Volta com a tia Milka, meu amor. Tá bom? Beijo, beijo, tchau, tchau. Voltando com a tia Milka, olha só que interessante. A gente já tem aí a correção dela, tá? Olha aí a escrita. No caso, né? A organização dentro desse quadro de ordens. Então, aí a gente tem 3 inteiros e 57 centésimos. Temos 1 inteiro e 6 centésimos. Temos 4 décimos, tá certo? Lembre, tia, mas por que eu tive que colocar o 0 aqui? Porque a gente está usando o número por escrito, né? A gente está escrita numérica, então, quando é escrita numérica, eu preciso colocar o 0 e o vírgula, tá? Que é para representar que não existe número inteiro. Do mesmo jeito, a gente tem 98 centésimos. Então, a gente vem antes da vírgula, acrescenta o 0, que é para representar a não existência de inteiro, e escreve normal, 8 centésimos, 98 centésimos. Tudo bem? Espero que tenham acertado aí tudo isso. Pausa, faz o Czinho de correto, ou, se errou, marca o X, faz as devidas correções. Tá tudo bem? E aí, o que é que ele pede? Agora você vai fazer o quê? Escrever os números na forma numérica. Vai usar números. Se for necessário, vírgulas também. Se for números decimais, se a gente trabalhar com números decimais, vai usar vírgula. Ele fala que é 8 centésimos, tá fácil. Ele falou do inteiro. Quando a gente não fala do número inteiro, a gente faz o quê? Acrescenta a vírgula e na frente dele coloca o 0. E a gente escreve os 8 centésimos. Então, tudo isso aí vocês vão realizar sozinhos, tá certo? Pausa o vídeo, realiza a atividade e volta com a tia Milka aí, tá bom? Beijo, beijo, tchau, tchau. Voltando com a tia Milka, minha gente, tá? A gente tem aí resolução, olha só, 8 centésimos, como é escrito. 45 centésimos, olha a escrita. 9 centésimos, novamente, olha a escrita. 68 centésimos, olha a escrita. Tá vendo que todos esses números não possuem números inteiros, então a gente acrescenta 0, 52 centésimos, 52 centésimos e 99 centésimos, tá certo assim? Pausa o vídeo, faz as devidas correções, confere se você acertou tudo, se você errou, marca o X, refaz e coloca na lista aí para reforçar os estudos, tudo bem? Beijo, beijo. Bom, 7ª questão, ele fala o seguinte, na escola de Marcelo são entregues esses boletins aí. Então, o que eu quero fazer? Eu quero que você observe que a gente tem os 3 primeiros bimestres, bimestre 1, bimestre 2, bimestre 3. Primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, ok? Bom, tudo referente ao ano letivo de 2020, né? Tá com notas até legais. Letra A, em que disciplina e em que bimestre Marcelo teve a maior nota? Depois, em que disciplina e em que bimestre ele teve a menor nota? Então, além de eu falar qual é o bimestre, eu tenho falado também qual é a disciplina. E em que bimestre as notas de Marcelo foram maiores ou iguais a 8? E quando foi menores ou iguais a 8,5? Pausa o vídeo, faz essa atividade. Essa atividade é simplesmente fácil. Você só vai olhar a tabela. Pausa o vídeo, realiza a atividade e volta com a tia Milka. Beijo. Voltando aqui, né? Então, aí a resolução é letra A. Em que disciplina e em que bimestre Marcelo obteve a maior nota? A maior nota foi na disciplina de matemática no segundo bimestre. E em que disciplina e em que bimestre ele teve a menor nota? A disciplina foi em ciências e o bimestre foi no segundo bimestre também. E em que bimestre as notas de Marcelo foram maiores ou iguais a 8 e menores ou iguais a 8,5? Foi no terceiro bimestre. Que ou elas foram superior a 8 ou foram inferior a 8,5, tá? Nem teve muito abaixo de 8 e nem muito acima de 8,5, tá? Foram notas
relativamente muito boas, são muito boas mesmo. Pausa o vídeo, realiza a correção, se acertou, Czinho, né, de correto, se errou, marca o X, tá? E volta com a tia. Bom, aí ele fala sobre a comparação de números decimais, a gente já trabalhou, estou reforçando isso aqui somente novamente. Lembrar, quando a gente tem partes inteiras iguais, a gente vai para os números decimais, conferir para identificar quem é maior, quem é menor. Quando a gente tem números inteiros diferentes, é fácil, porque eu só preciso olhar para os números inteiros, quer dizer, aqueles números que vêm antes da vírgula, tá bom assim? Tá? Então, aí a gente tem, ó, 4 inteiros e 56 centésimos contra 7 inteiros e 2 centésimos. Tá fácil. Maior, 7 inteiros e 2 centésimos, porque 7 é maior que 4. Na segunda parte, eu vejo que os números inteiros são iguais. São 3. Então, eu vou tirar a certeza, eu vou comparar através dos números decimais. Eu tenho 87 centésimos e 59 centésimos. Obviamente, 3 inteiros e 87 centésimos é maior que o outro número. E por último, a gente tem aí, ó, quando a gente tem os números decimais também iguais. Então, a gente tem o número inteiro igual, o número decimal. Então, a gente vai tirar a comprovação através dos números que formam os centésimos. Então, ó, 4 inteiros são iguais, 5 décimos são iguais, então eu vou tirar a certeza, né, quem é maior pelos números do grupo dos centésimos. 6 centésimos contra 2 centésimos, sendo assim, 4 inteiros e 56 centésimos é maior que o outro número, tá? E agora, com muito carinho, muito amor, vocês vão pausar, vão realizar as atividades da página 11 até a 14. Não são muitas, a tia Milka já fez muita atividade junto com vocês, já explicou, já explanou, tá certo assim? E agora sim, agora vocês estão livres, liberados. Um grande beijo, um abraço. E eu desejo a todos aí um bom momento de descanso. Lembrando que logo em seguida, né, mais tarde, a gente tem reunião via Meet, tá certo? Realize essas atividades para a gente fazer as correções. Anote também as dúvidas. Beijo, beijo, tchau, tchau.